sair mais rico ainda Uhum. e deixar para trás tudo aquilo, né? E a polícia pediu a prisão do agora ex-presidente do BRB, porque ele foi afastado depois do início das investigações, e o ministro do STF, André Mendonça, autorizou, e ele está preso preventivamente, porque se descobriu que ele estava obtendo, que ele negociou uma propina de 146 milhões de reais em imóveis de luxo, em troca de ajudar o Daniel Vorcaro nessa e noutras operações ali internas do BRB. Uhum. E aí as trocas de mensagens são tragicômicas, porque são eles falando dos imóveis. Minha esposa vai visitar esse, eu fui esse eu gostei, você pode não sei o quê. Então, os caras falando sobre imóvel e ao mesmo tempo o Vorcaro perguntando, e a minha operação? Aí o cara fala, não, operação essa semana eu tô fazendo isso e tal. É uma conversa cristalina, assim. O cara tá dizendo qual imóvel que ele gostou, qual que não gostou, qual que é para apresentar, e o Vorcaro tá lá dizendo, e a operação e tal, e ele tá dando satisfação pro Vorcaro sobre a operação interna. E aí tem uma frase muito significativa do Vorcaro para a corretora que ele designou para apresentar o imóvel de luxo para o Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB, e para sua esposa. E aí ele manda a mensagem para a corretora que teve o nome preservado, aliás, muito corretamente. Tem nada a ver com a história. Ele fala assim, preciso dele feliz. É maravilhoso, né? É um retrato do Brasil. É um empresário que está comprando favores de um agente público e ele está dizendo à pessoa que está intermediando ali, não ilicitamente, apresentando os imóveis, que são o pagamento de propina, mas a corretora não sabe, ele está dizendo que, olha, preciso desse cara feliz, porque essa propina aqui é para que ele consiga uma coisa para mim. E eu estava dizendo, sim, os empreiteiros, e claro, aí é um elemento mais analítico, eles queriam que certas autoridades públicas ficassem felizes, certo? Não estou aqui associando a propina, fazendo uma acusação criminal, etc. Mas os empreiteiros que estavam trazendo algum tipo de mordomia para aquelas autoridades, para aqueles agentes públicos, para aqueles agentes políticos, eles estavam querendo que eles ficassem felizes, para que eles pudessem conseguir algum tipo de vantagem. Aí é preciso ver cada operação, o que tem um enquadramento para ser considerado ilícito. Mas que eles, a ala podre da elite econômica, quer fazer agentes públicos felizes para conseguir vantagens, essa é uma tradição no Brasil. As pessoas precisam ter noção de como o mecanismo funciona. E esse tipo de coisa se repete em episódios diferentes ao longo do tempo. E essas coisas precisam ser mostradas, assim como funcionários fantasmas. Cadê as evidências de que a Natália Queiroz, por exemplo, que é filha do Fabrício Queiroz, que foi apontado pelo MP do Rio como operador do esquema de rachadinha, que é pecular, no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, que ela realmente dava expediente no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Se várias investigações aí mostraram naquela época, ela estava dando aula como personal trainer em academia no horário comercial. Entende? As investigações de rachadinha sobre o Flávio mostraram que fizeram um mapa de calor com os celulares para mostrar que aqueles funcionários não estavam lá. Resende fica a horas do Rio, tem vários que moravam em Resende, que trabalhavam lá, e nunca estavam na Alerj nem no seu entorno. Então o cara, sei lá, aparecia lá 3 vezes por ano, no máximo, ou não aparecia nunca. Você tinha o mapa de calor dos celulares mostrando que eles não estavam lá. Se a pessoa vai ser condenada por isso ou não, é uma outra questão, uma questão judicial, mas que a investigação mostrou, provou, Tá documentou. todo mundo vendo, assim, tem cheiro de merda. Isso, tem parece orelha de merda elefante, e- tromba de elefante, rabo de elefante. Tá faltando só provar mesmo? Não. Tem uma série de condutas que você tem a prova, você não tem a condenação, porque aí alguém diz, não, mas aí o dado foi obtido e tem até entrevista engraçada do Flávio, mas os dados são verdadeiros. Não, mas não foram obtidos. Tipo assim, os dados que mostram que estava acontecendo isso, eles são verdadeiros, mas a maneira de se chegar a esses dados, então tem que varrer tudo para debaixo do tapete, pronto, tchau. As pessoas têm que saber o histórico dos políticos e os jornalistas têm que mostrar. Isso aí é básico. Mas aí voltando, né, porque a gente fez um mega parêntese aqui, mas é legal esse programa justamente por isso, sobre a traição dos intelectuais. Então você tinha antes do advento da internet, redes sociais, etc. Isso acontecia com escritores, filósofos,
Depois vem Aham. mais a mídia em peso, então esses profissionais de comunicação mais midiáticos, né, jornalistas, entre aspas, há toda uma discussão se são ou se não são jornalistas, mas essas pessoas eram aquelas que estavam fazendo propaganda para algum lado para obter algum tipo de vantagem. Quando vem a internet, se abre um novo mercado para essas pessoas que estão dispostas a trocar o fato objetivo, a relevância da informação, pela propaganda de alguém que esteja pagando, mesmo sem dizer para o público, quer dizer, agindo com falta de transparência, para dizer o mínimo, senão desonestidade intelectual, né? Eu considero desonestidade intelectual. Se a pessoa está recebendo, não está dizendo claramente. Porra. É. E aí, de novo, assim, só pra gente. Depois a gente até pode voltar a falar, porque eu acho realmente que esse é um aspecto muito importante, porque tá tentando pautar, ou o objetivo é pautar no que e como as pessoas pensam. E por meio de vantagem financeira, sabe? Então, basicamente, quem tem mais dinheiro define as pautas, né? Então, isso é um problema muito sério mesmo. Agora, cara, pra gente, já que você tava falando aí de Banco Master aí, a gente já sabe aí por que a esposa do Alexandre de Moraes ganhava lá os tal 3,7 milhões? Já explicaram? Ou ainda não? Ainda não, né? Bom, tem a parte de saber, tem a parte de ter liberdade para falar, né? São duas partes diferentes. Então tá. Mas... Ó, e assim, cara, teve algum... A gente sabe que teve lá a finalização da CPI do crime organizado, que termina com o relatório do Alessandro Vieira lá sugerindo investigar determinados ministros do STF, e a gente viu a resposta imediata de alguns deles ali, né? Parecendo até, inclusive... pessoas poderiam dizer que parecia assim, uma resposta do Dom Corleone, né? Alguém poderia dizer isso aí. Cara, como é que tu analisa o que vem agora? Porque, assim, essa narcofluxo, ela é uma coisa que tem a ver com crime organizado, né? A CPI do Alessandro Vieira era a CPI do crime organizado. Como você estava falando aqui no programa passado, 10% do que ele falava no relatório dele tinha a ver com os ministros do STF, e o resto com crime organizado. Mas ninguém lê o documento original, né? As pessoas veem o noticiário e falam, então não fez nada sobre o crime organizado, porque o noticiário está mais voltado às autoridades intocáveis, que nunca tinham sido alvo sequer de um pedido de indiciamento. Então, se o noticiário está mostrando isso, é porque ele focou nisso. É uma avaliação maluca. Mas aí a gente tem, beleza, aí não citamos, não, quer dizer, não temos agora nenhum tipo de andamento com o trabalho inteiro feito da CPI do crime organizado, porque tinha ali um elemento que poderia pôr em algum tipo de risco, o que é muito interessante. O cara tá com medo de ser investigado? Qual o problema de investigar? Não tá limpo? Pode investiga, né? Não, pra eles não pode fazer absolutamente nada, não pode fazer sequer sátira, né? E a gente vai precisar chegar até aí. E aí não é que o trabalho acaba invalidado? Não é exatamente invalidado. O relatório ele não é aprovado. No entanto, o relatório existe. Foi um trabalho de estudo e investigação parlamentar sobre o tema que mais aflige os brasileiros, como mostram as pesquisas, que é a insegurança pública. E o relatório está lá como um estudo feito para orientar determinadas medidas, seja para ter medidas legislativas, seja para ter medidas por parte do Poder Executivo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, seja para outras autoridades por meio dos seus meios de ação, que elas tomem determinadas medidas ou pelo menos entendam o diagnóstico da realidade feito por uma comissão parlamentar de inquérito que foi criada para traçar esse panorama. Não é que haja, né, e aí eu repito, porque isso foi uma resposta, inclusive, do Alessandro Vieira a uma profissional de TV, não é que haja uma novidade, né? Nossa, agora vamos propor um foguete aqui para combater o crime organizado. Não, você tem várias ideias que existem na bibliografia sobre o tema, vários autores, vários especialistas, várias pessoas que tiveram uma atividade em forças de segurança. A novidade é você ter parlamentares reunidos para
Tá, o que a gente pode extrair de todos esses dados, de todos esses conhecimentos e transformar em políticas públicas de qualidade para evitar o domínio das facções criminosas armadas e mitigar aqueles que elas já têm. É isso, o relatório de uma CPI é isso, em geral, né? É que as pessoas ficaram com essa ideia de que a CPI está lá para indiciar um monte de gente, e como se esse fosse a única atribuição de uma CPI. Então essa foi criada para isso também, só que encontrou uma série de obstáculos nas próprias decisões dos ministros do STF. E aí você tem, obviamente, um certo cinismo que é utilizado contra o senador Alessandro Vieira, porque vários dos ministros impediram que a investigação avançasse, desobrigaram várias pessoas a comparecer à comissão, anularam quebras de sigilo,